Bom, pessoal, nessa semana a atividade de análise combinatória, ela só pedia a obrigatoriedade de responder essas duas questões aqui, ó. Então, a gente vai focar nelas aqui e depois eu vou mostrar a resolução das outras questões também dessa ficha de exercício. Vamos lá. Nessa primeira questão aqui, ele fala que para ir da cidade A até a cidade C, obrigatoriamente se passa pela cidade B. Então eu vou fazer logo um fluxograma aqui para a gente imaginar como é que se passa a situação, certo? A gente tem aqui a cidade A, a cidade B e a cidade C, certo? Ele informa também na questão que nós temos formas diferentes de viajar. 3 companhias de ônibus cobrem o percurso entre A e B, tá? E 2 companhias ligam B para C. Bom, aqui é o princípio básico multiplicativo. Se eu posso pegar 3 opções de ônibus aqui e aqui eu posso pegar 2 opções de ônibus, então o meu princípio multiplicativo é o seguinte: 3 opções de ônibus e 2 opções de avião. Então no total eu tenho 6 modos diferentes de viajar da cidade A até a cidade C. Bom, já nessa segunda questão, ele fala que 3 companhias de ônibus e 2 de avião cobrem o percurso entre a cidade A e B. Então eu só tenho um percurso só entre a cidade A e a cidade B, como podemos ver aqui nesse fluxograma. Então ele pergunta de quantos modos diferentes podemos viajar entre essas duas cidades. Então veja só, a gente pode ir de 2 formas diferentes de avião, com 2 companhias de avião, e a gente também pode ir de 3 formas diferentes de ônibus. Mas aqui a gente não usa o princípio multiplicativo, a gente usa o princípio aditivo, porque ou a gente vai de ônibus ou a gente vai de avião. Diferente da questão anterior, que a gente poderia ir de 3 maneiras diferentes de ônibus e de 2 maneiras diferentes de avião, aqui a gente só pode ir de 3 maneiras de ônibus ou 2 de avião, certo? O que significa que eu vou utilizar o princípio aditivo. Então, de 3 maneiras de ônibus mais 2 maneiras de avião, são 5 modos diferentes de viajar entre a cidade A e B. Então, essas são as questões obrigatórias para entregar essa semana. Agora a gente vai responder as questões que ele deixou como exercício para fixação. Essas questões de exercício de fixação, elas foram um pouquinho mais complexas do que as questões obrigatórias, tá? Vamos dar uma olhada. A primeira fala o seguinte: temos 7 cores distintas e queremos pintar um painel com 4 listras. Cada lista de uma cor diferente. Então o número de maneiras que isso pode ser feito é... Então basicamente a gente tem 4 listas no painel, e eu vou representar aqui por quadrados. Bom pessoal, imagine que esse é o nosso painel, certo? E aqui a gente tem 4 listras para serem pintadas de cores diferentes. Então imagine o seguinte: a primeira lista a gente pode escolher qualquer uma. Precisa ser 7 cores distintas, então a gente pode escolher qualquer uma das 7 cores. Então a gente tem 7 opções aqui, certo? Como são 7 cores distintas, assim que eu utilizar uma cor aqui, nessa próxima lista eu só posso utilizar das 6 cores que sobraram. E assim sucessivamente. Na terceira lista eu só posso utilizar 5 e na última lista eu só terei 4 opções de cor para utilizar. Então, como a gente pode observar no princípio multiplicativo, a gente sabe que tem que fazer o seguinte: multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E o resultado disso é igual a 840 modos, tá? De 840 maneiras diferentes a gente pode pintar esse painel. A próxima questão pede o seguinte: determinar quantos são os números de 3 algarismos múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem exclusivamente a esses números e os demais precisam pertencer exclusivamente a esses números. Então eu vou utilizar aquele método da tabelinha para a gente imaginar também a mesma coisa. Então imagine o seguinte: eu preciso, tá, de um número de 3 algarismos. Ele fala que precisa ter 3 algarismos múltiplos de 5, tá? Se ele precisar ter 3 algarismos e múltiplo de 5, para ser múltiplo de 5 ele precisa acabar ou com 0 ou com 5. Nenhum outro número pode ser dividido por 5 se ele não acaba com 0 ou com 5. Então, exclusivamente, eu terei aqui que na minha última casinha aqui, eu só tenho 2 opções, tá? Só 2 opções, porque precisa acabar com 0 ou com 5. Ele fala cujos algarismos das centenas, ou seja, essa primeira casa aqui, pertencem a 1, 2, 3 ou 4. Então, aqui eu tenho 4 opções, certo? 4 opções na primeira casa, 2 opções na última.
E agora a gente vai se preocupar com essa casinha do meio aqui, ó. Ele fala que os demais algarismos precisam ser 0, 5, 6, 7, 8 ou 9. Na questão ele não fala que precisam ser números distintos, certo? Então esses números aqui podem repetir. Então se eu tenho 6 opções, nessa casinha do meio aqui, ó, serão 6 opções que eu posso utilizar, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, vocês já viram na questão anterior, eu vou ter 4 vezes 6 vezes 2, certo? E o resultado dessa multiplicação aqui é igual a 48 números. Então, o resultado é que eu tenho 48 números de 3 algarismos, que são múltiplos de 5, que começam com o número 1, 2, 3 ou 4, e os demais algarismos são 0, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Vamos para a quinta questão. Ele pergunta, ó, o número de múltiplos de 10... O número de múltiplo de 10 compreendidos entre 100 e 9.999 com todos os algarismos distintos é... Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Quais são os múltiplos de 10? São os números que acabam com 0, certo? Mas ele quer que os algarismos sejam distintos, tá? Então imagine o seguinte. O 100, ele já não pode ser um desses dígitos. Por quê? Porque o número 0, ele se repete aqui, ó. Então já não são números distintos mais, tá bom? Então a gente tem que fazer um estudo do número 100 ao número 1000. O que acontece? Acontece que eu não posso utilizar nem o 100 nem o 110, tá? O 100 e o 110 eu não vou poder utilizar. São divisíveis por 10, mas eles têm algarismos que se repetem. O 0 se repete e o 1 também se repete. Eu só vou poder utilizar entre 100 e 200 todos os outros números, 120, 130 até o 200, tá? Então, se você fizer a conta aí, você vai perceber que do 100 até o 200 eu tenho 10 números divididos por 10, só que 2 eu não posso utilizar. Então sobram quanto? Sobram 8, certo? E com o 200 a mesma coisa. Quando você for ver o 200, ele repete o 0, e o 220 agora repete o 2. Então não posso utilizar nem esse, nem esse. Mas o 210 eu vou poder utilizar. O 230 eu também vou poder utilizar, certo? Então na casa dos 200 eu posso utilizar também 8 possibilidades. E isso vai acontecer com o 300, com o 400, com o 500. Então de 100 até 1000 eu tenho 9 centenas que isso vai se acontecer. Com 100, 200, 300 até o 900. São 9 centenas. Então eu já tenho 8 vezes 9. São os números de múltiplos que eu tenho de 100 até 1000, tá? Que não tem algarismos distintos. Agora eu vou analisar, e aí eu vou colocar o mais, porque agora eu vou analisar de 1000 até 9.999, tá? Bom, o 1000, como a gente já sabe, não vai poder. Porque o 1000 repete o 0, certo? O 1010 também não vai poder, porque o 1010 repete o 1, certo? Ou seja, a gente percebe que na casa do 1000 até o 1100 eu não vou poder utilizar, porque sempre vai ter esse 0 aqui, ó, 1020, por exemplo. Sempre eu vou ter esse 0 aqui também, que se repete. Então os números que eu vou poder utilizar só é a partir da casa do 1200. 1100 eu também não vou poder utilizar. Por quê? Porque o 1100 ele já repete o 1, tá? Digamos que seja 1100, ó, repete o 0 e repete o 1. Se for 1120, por exemplo, já repete o 1 aqui também, ó. Então eu só vou poder utilizar os números na casa do 1000 a partir do 1200, certo? Assim que eu pulo para o número 1200, eu já percebo uma coisa, ó. O 1200 não pode porque repete o 0, tá? O 1210 não pode porque repete o 1, e o 1220 não vai poder porque repete o 2, mas o resto todos eles podem, tá? Do 1230 até o 1300. Então eu tenho 7 possibilidades. Então 7 já vem aqui para meu princípio multiplicativo. Então eu descobri que 7 possibilidades é de 1200 até 1300, certo? De 1200 a 1300 tem 7 possibilidades. Então, se tem 7 possibilidades
na casa dos 1.200, também tem 7 no 1.300 e assim vai até 2.000. Então, de 1.200 a 2.000, isso se repete 8 vezes, tá? Isso vai se repetir 8 vezes, de 1.200 até o 2.000, porque tem 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, até 2.000 é 8 vezes. E por final, a minha multiplicação aqui é por 9. Por quê? Porque eu tenho a casa do 1.000, do 2.000, do 3.000, do 4.000, isso vai se repetir até a casa do 9.000, que é onde eu quero, 9.999. Então eu descubro que o resultado dessa multiplicação aqui, dessa multiplicação somada com essa multiplicação, é igual a 576 possibilidades, tá? A letra D. Aqui a gente viu que é 840 modos, né? Letra B, eu nem tinha marcado. Vamos lá, agora a gente vai para a sexta questão. O número de múltiplos de 3 com 4 algarismos distintos escolhidos entre 3, 4, 6, 8 e 9 é igual a... Bom, essa é a questão mais difícil, tá? Eu vou fazer o nosso quadrinho aqui também para a gente ver mais ou menos como é que fica. E a gente tem que ter o primeiro raciocínio, que é o seguinte. Ele pede um número que seja múltiplo de 3. Então a gente já tem uma regra aqui que a gente tem que aplicar. Depois ele pede que esse número tenha os 4 algarismos distintos e esses 4 algarismos têm que ser escolhidos entre esses 5 números aqui que ele dispõe, ó. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ficar de olho na primeira regra, que um número múltiplo de 3, ele necessariamente tem que a soma de seus algarismos ser dividido por 3, certo? Aqui, por um princípio básico, a gente sabe que pode ser formado 5 casos diferentes com esses 5 números, ó. Vou mostrar os casos a vocês. Esses são 5 casos, tá? 3, 4, 6, 8, nesse caso aqui a gente não tem um 9. 3, 4, 6, 9, nesse caso aqui a gente não tem um 8. 3, 4, 8, 9, nesse caso a gente não tem um 6. 3, 6, 8, 9, nesse caso a gente não tem um 4. E 4, 6, 8, 9, nesse caso aqui a gente não tem um 3. Só que os números não serão nessa ordem, tá? Eles podem ser de ordem aleatória. Então a gente tem que fazer um princípio de contagem aqui para cada um desses números. Tem a seguinte disponibilidade. Na primeira casa, eles têm 4 opções, tá? Se tem 4 números, a primeira casa tem 4 opções. Na segunda casa, eles têm 3 opções, né? Porque um já foi utilizado e precisa ser distinto. Na última casa, 2 opções. Na penúltima casa, 2 opções. E na última, só o número que resta, tá? Agora o que a gente precisa saber é quais desses números aqui são divisíveis por 3, porque o meu número precisa ser múltiplo de 3. Então vamos lá, a primeira opção, ó, 3 mais 4, 7, mais 6, 13, mais 8, 21. Então esse aqui é divisível por 3, tranquilo? Então esse aqui, quando eu tiver esses números aqui utilizados, ele pode ser divisível por 3. Já aqui, ó, 3 mais 4, 7, com 6, 13, com 9, 22. Esse não é múltiplo de 3, não vai poder ser utilizado. 3 mais 4, 7, mais 8, 15, mais 9, 24. Esse aqui pode ser utilizado, é múltiplo de 3, certo? 3 mais 6, 9, mais 8, 17, mais 9, 26. Não é múltiplo de 3, não pode. 4 mais 6, 10, mais 8, 18, mais 9, 27. Esse pode ser utilizado. Então, essa disposição aqui de números aleatórios que a gente está formando, multiplicado por quantas possibilidades? Por 3 possibilidades, que são os 3 casos onde o número será divisível por 3, ou seja, vai ser múltiplo de 3, certo? E o resultado dessa multiplicação aqui é igual a 72 possibilidades, tá? De 72 maneiras diferentes eu posso ter um número múltiplo de 3 que tenha 4 algarismos e que seja escolhido entre esses 5 números aqui. Já a última questão é a questão mais fácil, tá? Ele pede um número, os números, né, a quantidade de números de 3 algarismos, todos distintos, que existem no sistema de numeração. Então, basicamente, eu vou usar a minha caixinha aqui para saber o que é que a gente vai precisar fazer, ó. Ele quer a quantidade de números que tenham 3 algarismos, todos distintos, que existem no sistema de numeração. Então, eu posso simplesmente utilizar quantas opções aqui na primeira casa? 9, né? Porque os algarismos vão de 0 a 10, mas eu não posso utilizar o algarismo 0 aqui, porque, infelizmente, se eu utilizar o algarismo 0 aqui, esse número só vai ter 2 algarismos, esses dois aqui. Por exemplo, se eu utilizar o 0 aqui na frente e eu botar o 9 e o 5 aqui, o número vai ser 95. Não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos só. Então aqui eu só tenho 9 possibilidades, tranquilo? Já quando eu for utilizar essa segunda casa aqui, eu posso ter mais 9 possibilidades.
Por quê? Porque o 0 aqui já pode ser utilizado. Só não vai poder ser utilizado o número que eu já utilizei na primeira. Então aqui continua também 9. E por último, 8 possibilidades. Porque eu já utilizei 2 aqui, ó, nas 2 primeiras casas. Então só sobram 8. Então, a multiplicação desses 3 fatores aqui é igual a 648 possibilidades, tá? Então, é isso, pessoal. Bom domingo, bons estudos e até a próxima.